Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre confinamento, os fatores que são importantes nessa tomada de decisão em realizar ou não um confinamento e aquilo que pode impactar no resultado, no seu desempenho. Então nós vamos falar sobre esses requisitos importantes para o sucesso do confinamento. É importante na tomada de decisão. O que nós vamos fazer com o confinamento? Eu queria começar de uma forma bem simples, que a gente precisa entender essa frase do Mário Cortella, que eu acho fantástica. Não é só uma frase, é um vídeo que ele colocou, que vaca não dá leite. E realmente, vaca não dá leite, vaca produz leite, mas eu preciso ordenhar essa vaca. A vaca tem que ser ordenhada, manejada, para que o leite seja extraído. E é assim, esse conceito de vaca não dá leite. E o que nós queremos dizer que vaca não dá leite? É que nada acontece se não tiver atitude, nada vai acontecer se a gente não fizer a nossa parte, nada não vai acontecer da forma correta se nós não fizermos corretamente. Então, isso é muito claro para nós, que nós temos que correr atrás e fazer acontecer. Vaca não dá leite. A gente não faz uma carcaça dessa qualidade, com 57,8% de rendimento, se a gente não fizer um bom trabalho, se não tiver genética, se não tiver todo um aparato por trás para conseguir isso. Então, vaca não dá leite, essa carcaça sozinha não vai acontecer, nós precisamos ter qualidade em todo o sistema nosso para poder realmente entregar um produto que o mercado está pedindo. E como a gente fala de confinamento, ele é extremamente multifatorial e ele é feito nos detalhes. Como, por exemplo, a gente pergunta qual a área de coxo que eu preciso de ter para um confinamento ser eficiente. A gente fala em 35 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, mas se a gente não conhecer lá atrás que tipo de gado que eu vou alimentar, que tipo de dieta que eu vou usar, a gente pode incorrer num erro grande. Imagina eu falar que é 35 centímetros, tá errado, não é? Então a gente não vai conseguir ter sucesso no nosso empreendimento porque eu fiz um detalhe, passou desapercebido, eu fiz um erro. A gente precisa tomar cuidado. E olha a quantidade de detalhes que nós temos que nos ater. E ele é soberano. O mercado é soberano. Não sou eu que vou definir. O mercado é que está mandando em todo o processo que a gente vai ter que fazer. A entrega do boi, a compra do boi, os insumos. Então a gente tem que estar inserido nesse contexto do mercado. Nós temos que preocupar com instalações. Quais instalações que eu vou oferecer? Tá aí o coxo que eu dei um exemplo. E o bebedouro? Como é que é o enchimento desse bebedouro? Como é que é o meu vagão? Como é que é o meu depósito? Como é que é o meu moinho? Tudo isso faz parte do contexto desse detalhe do confinamento. Que animal que eu vou trabalhar? Cuidado, animal para confinamento é um animal que tem que ter desempenho. Tem que ser um animal com genética que ele consiga expressar. E ele é do que sexo? É macho? É fêmea? É castrado? Não é castrado? Não é? Que tipo de trabalho que eu vou fazer? Qual tipo de carcaça que eu vou usar? E a sanidade? O animal só entra no confinamento se tiver com sanidade adequada. A gente não discute mais sanidade. O animal está sadio ou não. E se ele não tiver sadio, ele está fora do sistema. Eu não vou ter que conseguir desempenho, qualquer que seja o tipo de alimentação, de manejo, se eu não tiver um bom esquema sanitário, o animal estiver sadio e protegido, né, para todo aquele contexto do confinamento. Além disso, eu tenho que pensar em desempenhos. Qual o desempenho que eu vou ter de ganho médio diário? Que é um item importante, mas não é o mais importante. O mais importante para nós desempenho é ganho médio de carcaça por dia, ou GMD de carcaça. Esse é um item que me dá receita. Eu vendo carcaça para o frigorífico, é esse que tem que me preocupar. Qual é a eficiência biológica? Quantos quilos de matéria seca eu estou gastando para produzir uma arroba? Porque isso me dá o custo da minha arroba produzida. Índices importantes. Dietas, adaptação. Adaptação é fundamental. Uma adaptação mal feita, ela interfere em todo o confinamento. Não dá tempo, muitas vezes, de corrigir uma adaptação mal feita. O animal pode perder eficiência ou deixar de ganhar 100 gramas por dia, 150 gramas por dia, 200 gramas por dia, ou até mesmo sair do confinamento, porque não foi bem adaptado. Esse é um cuidado grande que nós temos que ter na questão dos manejos das dietas alimentares, questão da adaptação. O consumo está dentro daquilo que nós projetamos? Não está? O consumo é importante. Se o animal consome, está ingerindo ingrediente, está ingerindo nutrientes. São os nutrientes que vão favorecer esse desempenho, ser maior ou menor. Em carcaça, a gente constrói carcaça. A gente tem um animal com genética. Olha como é que uma coisa vem linkada à outra. Padrão de fezes, que vem das dietas, né? Se o animal tem umas fezes de boa qualidade, o animal está com boa qualidade fecal,
padrão daquele estilo de alimentação que nós estamos dando, quer dizer que está havendo boa quantidade de proteína degradável no rumen, fibra está sendo bem digerida, o grão está sendo bem digerido, amido sendo digerido, a consistência que não tem diarreia, né? Não tem sangue, não tem bolhas, muco. Então, são observações que a gente faz nas fezes que são detalhes importantes do confinamento. Ambiência que eu ofereço a esse animal, lama, um problema. Poeira, um outro problema sério. Então, esses cuidados que nós precisamos tomar para que a gente tenha realmente um sistema eficaz. Manejo, né? Manejo aí, desculpa, eu não fui falar da adaptação, né? Eu pulei um pouquinho da dieta, não falei da adaptação, mas mistura de ingredientes, quanto que ingrediente é importante, tempo de mistura, tipo de vagão, processamento daquele ingrediente. Eu vou mostrar um número para vocês daqui a pouco, o quanto o processamento impacta no resultado. Se eu processar melhor, eu tenho maior eficiência em retirada de nutrientes daquele alimento, principalmente de energia, que é o item mais importante dentro da nutrição, no caso de confinamento de bovinos de corte. Não que os outros não sejam, mas dentro deles nós vamos ter uma necessidade grande de energia para ter eficiência. E o fornecimento. Como é que eu vou fornecer? 2 vezes, 3 vezes? Que horário? Quantas vezes eu vou fornecer a cada fornecimento de ração? Quantos quilos para cada cabeça? Será que é proporcional à divisão de número de refeições? Ou ela é escalonada? Porque tem um horário que ele come mais ou come menos? Tem que pensar tudo isso. Então ele está atento a detalhes. Olha só o alimento, quando a gente estava falando, que importância do ingrediente. Eu tenho aqui 4 análises de silagem de milho, alimentos totalmente diferentes. Alimentos com teor de proteínas solúveis diferentes, um com 59, outro com 66. Teor de fibra diferentes, FDN ali, 36, outro com 48, quase 49. Olha a diferença que tem de material. Eu não posso falar que os 4 são diferentes. Os 4 têm que ser tratados diferentemente. Amido, olha, um com 38 quase, o outro com 25. É muito longe. O animal que come 10 quilos daquele material está comendo 10 quilos do outro e está ingerindo nutrientes diferentes. Esse é um cuidado. Teor de amido, olha a degradação do amido. Um degrada 36% por hora, outro degrada somente 17% por hora. Você vê que são 4 análises, 4 amostras, 4 resultados diferentes, cada um tem que ser tratado diferentemente. Milho, olha a diferença de milho, o processamento. Isso daí é o quanto que cada quilo de milho, ou seja, na dieta usando um milho seco, né, o milho moído seco, o milho grão úmido, ou com tratado, ou reconstituído, quanto que cada quilo produziu de ganho. Houve diferença. Então, se eu tenho uma eficiência maior em algum tipo de processamento, por que eu não posso usá-lo? É possível? Vamos usar. Essa é a ideia. Né? Água, a gente tem falado bastante de água, aí, da importância de água, o quanto a água é importante no processo, e às vezes muita gente deixa isso desapercebido. Essa água de um cliente nosso, né, de um parceiro nosso, que a gente fez essa imagem, é possível, gente, uma água limpa, fornecida todo dia. Bebedouro tem que ser lavado todos os dias. Olha esse resultado aqui, compilação de 3 trabalhos, o resultado com água. A pasto, isso inclusive, qualidade de água pode impactar de 105 a 207 gramas a pasto, isso a pasto, gramas por dia de GMD. O animal pode ganhar mais peso se eu oferecer água de qualidade. É cacimba, ele se vira. Não é assim que funciona. Eu preciso fornecer a qualidade. Esse é um papel nosso de trabalhar com eficiência. Quem quer ganhar dinheiro, quem tem rentabilidade, ofereça o melhor para o seu animal. E esse aqui é um resultado que é espetacular. Isso foi publicado aí no Grupo Mantiqueira, um grande confinamento aí, com um grande confinador. E olha só o que eles fizeram. Lavava todo dia os coxos. E aí eles tiveram uma pesquisa, falaram, vamos lavar dia sim, dia não? O que vai dar? Vou resumir esse tanto de informação, resumir o seguinte. Dia sim, dia não, sem lavar o bebedouro, os animais comeram 1,3 kg de matéria seca por dia a menos. Menos. Claro, legal, economizou. Será? Se ele comeu menos, o que vai acontecer? Ganhou menos. Está lá embaixo. Ele teve um impacto de redução de 280 gramas por dia de ganho médio diário. Isso é totalmente fácil de explicar. O animal tem exigência de mantença, acabou a mantença, tudo que ele come acima é para ganho. Se ele comeu menos, ele ganhou menos. 280 gramas num curral de 150 animais é uma média, dá um volume de 42 quilos por dia. Por dia que eu perdi de ganho de peso. Se nós pegarmos isso daí e colocar em 100 dias,
nós temos 4.200 quilos de peso vivo animal que foram deixados de ganhar. E aí, se eu colocar um rendimento do ganho, porque eu vou contar somente o quanto esse animal ganharia no confinamento, então o rendimento do ganho é muito maior do que o rendimento de carcaça. Se a gente colocar 70% de rendimento do ganho, isso vai dar mais ou menos aí 195, 196 arrobas no final de 100 dias, um curral de 150 bois. É um número assim espetacular que eu não posso perder. Então, cuidado com a água. Esse aqui é bem interessante, é um parceiro nosso, são resultados de 2018, que nós compilamos esses dados, são mais ou menos 1.800 animais que foram tratados aí. A pasto, semi-confinamento e confinamento. A gente vai falar isso depois. Mas, olha só, o animal a pasto terminou mais pesado, 550 quilos, 547, 545, legal, né? Mais ou menos o mesmo peso, mas o mais pesado era pasto. Mas olha o peso de carcaça, quem é o mais leve? O animal a pasto. Qual rendeu menos? O animal a pasto. Qual teve menor peso em arrobas? O animal a pasto. Por quê? Porque é um sistema menos eficiente, é menos energia disponível, porque é mais dependente de forragem, né? Todo mundo suplementado, né? Mas eu tenho limitações. Olha o semi-confinamento. O semi-confinamento é muito interessante, gente. Final de verão, ou até no verão, outono, não é para seca. Semi-confinamento na seca é um problema muito sério. Por quê? Porque você vai colocar muito concentrado e aí você não tem resposta em desempenho. O animal anda muito, uma forragem muito ruim. Aqui não, verão, outono, você tem forragem de qualidade e em quantidade suficiente. A gente consegue ter eficiência no sistema. Ou então o confinamento, foi o mais eficiente em termos de desempenho, mais eficiente em termos de rendimento de carcaça, animal mais pesado. Animais com o mesmo peso, praticamente, só que a pasto 19 arrobas e confinado 20,2. Deu 1,2 arroba a mais. Fala, Renato, mas ele gasta mais. Você está falando que a pasto não é melhor? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a pasto, nós vamos explorar o máximo potencial do pasto. Pasto é fantástico quando bem explorado, extraordinário. Conseguimos produzir uma arroba barata. Mas a questão é estratégia. O confinamento é uma ferramenta estratégica dentro do meu sistema. Como é que eu vou fazer boi a pasto com suplemento? Na seca, não vai. Se eu não vou fazer isso, como é que eu tenho que lançar a mão? Semi-confinamento. Não vai bem porque eu gasto muito e não tem resposta. Aí eu vou para confinamento a pasto, ou eu vou para um confinamento tradicional. E aí a gente vai trabalhar nesse desempenho, ok? Então, assim, é pensar que os sistemas têm que ser rentáveis, obviamente, mas tem que dar desempenho, senão a gente não consegue ter rentabilidade. E aí tem essas alternativas. Pasto, recria intensiva, a gente pode falar rapidinho de cada uma delas. Pasto é inviável na época da seca. Quando muito a gente faz uma mantença ou dá um ganho baixo, porque senão eu tenho que investir muito. E aí eu tenho que realmente fazer um investimento. Uma outra estratégia usada muito é a recria intensiva, que é o grande gargalo da pecuária, chama-se recria. Por que a gente fala do grande gargalo? Porque a recria intensiva, a recria é o período que vai anteceder ali da cria até o animal entrar na fase de terminação. Então, olha só, gestação, 9 meses, padrão. A cria, que oscila normalmente entre 7 e 9 meses, 6 a 8, vamos falar assim, 6 a 8 meses de idade, o bezerrinho está desmamado. Vou colocar 7 como média. Não tem muito onde fugir disso. A terminação, 4 meses no confinamento, 8 meses a pasto, ponto final. Grande gargalo, porque se a gente falar assim, tem um boi de 4 anos morrendo, ou abate, né? Ou abate no frigorífico, morrendo no frigorífico 4 anos, 5 anos de idade. Se são 7 na cria, 8, 9 de gestação, e 4 ou 8 lá na terminação, o que sobrou aí é recria. Você fica com um boi, às vezes, 3 anos numa recria. Então, a recria intensiva nada mais é que você desmama um bezerro, entra com o bezerro na sua propriedade, mais ou menos de maio a julho, onde ele não teria parte de qualidade, a gente vai sequestrar, que é um outro termo que é muito usado. Eu prefiro recria intensiva. A gente vai fechar esse bezerro, ele vai comer um volumoso em grande quantidade, uma dieta com 75%, 80% de volumoso e só um pouco de concentrado, né? A gente vai trabalhar com um proteico de alto consumo, como boca cheia, por exemplo, né? Ou com vanguarda J, que a gente usa também como uma alternativa interessante. Ele vai comer um concentrado para continuar ganho de peso, construindo carcaça. Porque se ele for para o pasto, se for tudo muito bem a pasto e na época da seca, sem ser alimentado, ele vai manter o peso. Normalmente ele vai perder peso. A gente não quer que ele perca peso. Se eu quero que ele continue ganhando, vamos fazer uma estratégia disso daí. Nós conseguimos em 2019, arroba de bezerro na recria intensiva, de R$ 114 até R$ 160.
de arroba colocada dentro do meu sistema de recria intensiva. Sendo que o custo do bezerro hoje nunca foi abaixo de 170, 180 reais. Então eu estou colocando uma arroba a um custo muito barato, estou construindo carcaça do meu bezerro. Eu saio de um bezerro de 7 em junho, entrego ele em novembro, dezembro, com 10 arrobas. Eu fiz o animal ganhar peso na seca. Esse animal, com certeza, eu consigo abater ele lá para maio, junho do outro ano, com 2 anos de idade. Menos de 2 anos de idade, com 20 arrobas, com 19 arrobas. Encurtar o ciclo da pecuária, recria intensiva. E a gente falando de confinamento, né, a gente pode ter inseminação intensiva a pasto, confinamento a pasto, que é uma estratégia interessante, porque a gente vai ter o animal a pasto comendo uma quantidade de concentrado maior. Volumes na ordem de 1,8% a 2% do peso vivo. Não vá com 1%, 1,5% que não vai dar resultado. Estamos falando de 1,8% a 2% do peso vivo em concentrado. É um confinamento que ele está no pasto. Estrategicamente, para, às vezes, propriedades menores, menor quantidade de animais, ele pode ser interessante para a gente acelerar o processo, para aumentar a lotação. Mas lembra, verão e outono. A gente tem um semi-confinamento eficiente. Isso nós estamos falando de época da seca. Estamos falando de inverno, né? Estamos falando de junho, julho, agosto. Nós conseguimos eficiência. O animal ganhar peso nesse contexto. 1.200, 1.300, 1.400 kg de GMD de gente vai mostrar resultados dos nossos trabalhos que a gente fez na Fazenda São Joaquim. E confinamento sem volumoso, uma outra estratégia que pode ser interessante. O animal fica fechado, não recebe volumoso, não tem pasto e é sem volumoso, mas grão moído, melhor aproveitamento do milho. E o convencional, que a gente também vai mostrar alguns resultados, que é o que a gente mais tem recomendado, né? Com volumoso, altas densidades nas dietas e com resultados em desempenho muito interessantes. Produtos, a Campo produz produtos específicos de alta tecnologia para a gente poder oferecer aos nossos clientes. A gente trabalha com sistemas intensivos, a gente trabalha com sistemas tecnológicos para realmente promover eficiência zootécnica e com isso a gente tem eficiência econômica. Não tem outro jeito de a gente ter eficiência econômica se nós não formos eficientes no nosso sistema. Vanguarda J, Vanguarda T, Vanguarda CP são produtos prontos para uso, abrir e pôr no coxo, de acordo com a necessidade, a gente orienta o nosso parceiro ao melhor uso, ao melhor produto que ele deve usar para fazer o resultado que ele está buscando dentro do seu sistema. Concentrado, alimentos que eu já tenho, o milho, tenho o sorgo, o moído, então eu já compro um concentrado, no caso do bife puro, que eu misturo 90% de energético e 10% dele, já vem farelo de soja, minerais, vitaminas, aditivos e a ureia, tudo pronto para facilitar o uso. E temos os núcleos, que são produtos muito tecnológicos, que são específicos para fazer uma formulação ajustada, balanceada, tanto para fazer para confinamento a pasto, para fazer para confinamento sem volumoso, quanto também bifnúcleo 200 com ureia ou sem ureia, para fazer dietas no confinamento. Dietas ajustadas, dietas balanceadas, de acordo com aquela necessidade da propriedade. Qual o desempenho que eu preciso? Qual o acabamento que eu preciso? Eu vou atender a curva de ganho, eu vou atender a curva de qualidade de carcaça? É para isso. Esses produtos são desenvolvidos e com uma equipe para poder atender da melhor maneira possível a alcançar esses resultados. Alguns resultados do Vanguarda CP, que é o confinamento a pasto, experimento na São Joaquim, o fazenda experimental da Campo, a gente desenvolve produtos lá. Esse foi um gado que nós trabalhamos, olha a qualidade fecal, o animal comendo aí 1,6%, 1,7% do peso vivo. Em ração concentrada, milho moído fino, que a gente fez um desafio para realmente falar assim, aguenta o desafio, o milho moído fino, olha aí a qualidade fecal, a setinha está mostrando ali para gente, olha os resultados de desempenho, nós tivemos uma boiada aí que ficou 94 dias, um ganho de quase 1,3 kg, isso foi de fevereiro a maio, outono, né? Nós pegamos um outono, então ela acabou não comendo muito, tinha forragem de qualidade ainda, e olha só, o ganho médio de carcaça, 940 gramas, mas a grande sacada disso, olha o que é o grande negócio de um confinamento a pasto ou de uma intensificação a pasto, o rendimento do ganho, mas uma taxa de lotação de 8,85 A por hectare. Nós tivemos um expressivo ganho por hectare. Ganho por hectare me dá produtividade. Produtividade me dá uma eficiência zootécnica que leva, normalmente, a uma eficiência econômica. Esse é o que nós precisamos fazer. Precisamos estruturar esse pacote para que haja realmente uma eficiência econômica no processo. Vanguarda total, que é o confinamento sem volumoso. Como é que é a formulação dele, né? 5% de inclusão de um núcleo,
torta de algodão 20 ou 25 ou 22%, que pode ser usado caroço também, a gente pode discutir isso. O milho moído em grande quantidade, mas moído, não o milho inteiro, porque você tem uma perca de utilização muito grande desse alimento e a gente não compartilha com a ideia de desperdício. E a gente tem um processo de adaptação que é extremamente importante, assim como o confinamento a pasto, assim como o confinamento convencional também, mas aqui é mais detalhado, né, porque ele é mais cuidadoso. E o animal vai comer em média de 1,8% a 1,9% do peso vivo em ração concentrada. Né? E aí são os animais que a gente teve experimento nosso, nós fizemos 2 avaliações para confirmar realmente o resultado. E olha só, milho moído bastante fino, né, aqui com torta. Essa era a comida dele. Tá aí o milho, a torta e o núcleo. O núcleo completo com todos os minerais, macro e microelementos, vitaminas, aditivos, né, aditivos para dar segurança na dieta, para tranquilidade, para que a gente possa usar com segurança o alimento, tanto para o animal, tanto para o ser humano. Então isso é para nos dar segurança. Olha a qualidade fecal, o animal já comendo com 30, 40 dias já de coxo, só comendo concentrado, olha a qualidade fecal. Sem riscos de distúrbio metabólico. Isso é fantástico, né? E aí melhor ainda o resultado que nós fizemos de análise de amido fecal. Né? Olha só, digestibilidade 93,5%. É espetacular quando você olha um número desse, falar que esse animal conseguiu digerir sem fibra, né, 93,5%, do amido que estava disponível ali, que se fosse grão inteiro haveria uma perca muito grande de fecal. E aí a gente tem, né, os animais que foram, então te mostra aí 30 de maio de 2018, essa é a boiada que está comendo o nosso novo produto, lançamento Tampa Nutrição Animal, que é uma ração para confinamento sem volumoso. Não é grão inteiro, é sem volumoso. E a boiada está muito boa, muito boa. Boiada comercial, bem, né? Nada demais, nada de diferente. Olha a qualidade fecal, nenhum boi com distúrbio e ganhando peso. Satisfação enorme tá hoje aqui, voltando, que a gente está fazendo uma avaliação, acompanhamento e a boiada, uma condição corporal excelente e saudável, sadia. Olha o score desse touro, desse boi, qualidade acabou de defecar, tá aí, 0 volumoso. Isso é segurança para a gente. E aí os resultados, tá aí os números. Vai comeu média, no primeiro resultado, no primeiro experimento aí, 1,57% de matéria seca, outro lote comeu 1,6%. Né? Consumo de matéria seca no final foi maior, é claro, nos últimos 5 dias, porque ela está precisando de mais energia, e no início tem uma adaptação, um protocolo de adaptação. O ganho médio diário, 1,38, 1,36, mas o que mais nos importa é ganho de carcaça. 1.200 ganho de carcaça no primeiro experimento, 0,955, um rendimento do ganho elevado, e olha só o primeiro resultado, 100 quilos de matéria seca para fazer uma arroba. Uma eficiência biológica extremamente alta, né? São muito eficientes em ganhar carcaça. É interessante. Olha o custo de arroba, isso em 2018, mas é só te fazer a continha, quanto é que custa hoje, quanto é que ganha, para ver se realmente ele é viável. Não é uma indicação de um confinamento para grandes extensões, porque existe uma operação aí de grande quantidade de milho que pode ser ofertada, pode ter uma dificuldade operacional e tudo mais. Mas ele é para aquele produtor que tem uma oportunidade de confinar um gado, mas não tem estrutura, não produziu volumoso, não tem onde colocar esse animal, ele consegue fazer uma carcaça de boa qualidade e com um sistema que é totalmente factível. Tem que tomar cuidado com o manejo, né? Porque ele é bem mais sensível, animais estão comendo, não comem volumoso, tem pouca operação, então, normalmente a gente recomenda para animais mais pesados, isso é uma característica, a gente não gostaria que tivesse animais que ficassem muito tempo, porque esses animais começam a ter, às vezes, uma certa rejeição de coxo, a densidade energética é muito alta, né? Então pode ter um enchimento fisiológico e pode reduzir um pouco o consumo e afetar um pouco o desempenho. Então, para esses animais mais pesados, tem desempenho técnico e a gente tem que fazer uma alternativa viável para ser utilizada economicamente, né? Ou alternativa econômica para ser utilizado. Alguns resultados dos nossos confinamentos convencionais, mostrando que isso é eficiente, muito eficiente como estratégia na época da seca, inclusive nós estamos hoje na época das águas, porque a gente aumenta receita durante todo o ano. Nós estamos hoje fazendo fracionamento de fechar a boi para que eu tenha receita durante todo o período. E o confinamento entra muito bem nessa estratégia.
Aqui é um parceiro nosso que a gente tem, né, no Tocantins, que nós confinamos aí 2 giros, né? Primeiro giro nós fizemos 4.200, quase 300, segundo giro 610 bois, um desempenho espetacular em ganho de carcaça, 1,214 kg ganhando de carcaça todos os dias. Isso com rendimento fixo, é uma particularidade da fazenda, e na outra deu 1,272 kg. E foi interessante quando a gente fala que semi-confinamento não funciona muito bem, na época da seca, semi, tá? Olha só, eles fizeram um experimento, colocaram 50 animais a pasto e fizeram um semi-confinamento. Entrou junto com essa boiada aqui nesse início. Quando essa boiada saiu para o frigorífico, a outra não estava pronta para ir para o frigorífico. Não tinha peso ao final daquele período. Ou seja, ela comeu, não ganhou o que precisava ganhar, ela saiu do semi e entrou no segundo giro do confinamento. Ainda bem que eram poucos animais, porque não foi rentável aquele sistema, mas ele quis fazer um experimento. Ele acreditava que poderia ser melhor ou poderia ser igual. E realmente a gente tem essa experiência que se realmente o senhor fizer ou faça um confinamento a pasto, imagina se eu tiver pasto para 5.000 animais, eu tenho que ficar andando com o animal, andando com um vagão na fazenda inteira. A operação é muito grande, né? A gente tem que pensar nisso. Esse é um outro parceiro em Goiás, que tem um resultado espetacular. Confinamos 4.124 bois em 2019 com ele. A boiada que teve uma eficiência muito grande de ganho. Se eu pensar que 95% desses animais são recriados na fazenda, não teve ganho compensatório. Eles vêm comendo boca cheia, um produto que é um proteico de alto consumo, 3 gramas por quilo. Então eles vêm adaptando e vêm ganhando carcaça a pasto. Quando fecha no confinamento, os animais continuam ganhando. Nós tivemos um ganho de carcaça de 1,68 kg, um número espetacular. Nós estamos falando de 4.100 bois. E nós, mais ainda, nós conseguimos atividade de 58 arrobas por hectare no ano de 2019. Isso dá rentabilidade. A rentabilidade do sistema dele foi muito boa. Não tem soja que paga isso. Não tem cana que paga isso. Mas você tem que ser eficiente. Aqui resultado de outro parceiro nosso, que com o Nuviras F1 Angus, né? Nós tivemos fêmeas com 1,40 kg de carcaça a dia. Nós estamos falando de um rendimento de carcaça de 53,5. Aquele estourar, a fêmea só dá 50%, 51%. Nós tivemos uma fêmea que foi muito bem acabada. Nós estamos falando de uma fêmea que deu 533 quilos, 92 dias de coxo. Puxa, mas e aí? E aí que ele teve rentabilidade. Ele teve dentro do programa, né, de 1953, 97% dela foi aprovada num programa, novilhas mais jovens, bem acabados, aquilo que o frigorífico busca, aquilo que o nosso consumidor final busca, uma carne de qualidade e rentabilidade. Esse é o nosso trabalho, é isso que nós precisamos fazer, levar ao nosso cliente. E quando a gente fala de pontos de sucesso, eu gosto muito disso, o professor Disseu, já falecido, mas ele deixou ter um vídeo fantástico e eu acho muito interessante a gente pensar nisso. Né? Quais são os 5 pontos de sucesso? Primeiro, capricho. Ele fala isso com muita clareza. Capricho, fazer a coisa certa, na hora certa e bem feito. Né? Não tem como fazer mais ou menos. E tem alguém que diz isso assim, né? Se você não teve tempo de fazer bem feito, quando é que você vai ter tempo para fazer novamente? Você vai ter que fazer de novo. Então isso é capricho, hora certa, bem feito, conhecimento. Tem que ter uma assistência técnica, que tenha conhecimento para levar a alcançar aquelas metas que foram traçadas. Senão você não consegue fazer. Infelizmente a gente ainda tem muita cultura do meu avô fazia, meu pai fazia, eu também vou fazer. Não vai funcionar. Não funciona, porque a tecnologia está aí. A velocidade de informação e a velocidade do conhecimento é muito grande. E hoje, como a gente acabou de citar, a diferença, né, ela está sempre nos detalhes. A gente falou no comecinho, detalhes. E um detalhe de uma água que num bebedouro que não foi lavado todos os dias, que a recomendação é lavar todos os dias, deixou de ganhar 280 gramas por animal dia. Que impacta aí num curral de 150 animais, 196 arrobas. É um número assustador, mas é real, é real. E por último, paixão, que ninguém faz nada se não tiver paixão. Né? Aquele que ama o que faz, o que gosta do que faz, é bem diferente, né? Todo o contexto produtivo dele. E aí, sempre lembrando, índices importantes, eficiência biológica, quanto que o animal consome de matéria seca para fazer uma arroba. Porque isso me dá um número de quanto custou para fazer uma arroba com comida.
Ganho de carcaça. Quanto que meu animal ganha de carcaça por dia? GMDC, né? Ganho médio diário de carcaça. Porque isso me dá o número de quanto que eu vou ter de receita por dia. Se eu sei quanto que eu gasto para fazer uma arroba, se eu sei quanto que eu estou ganhando, eu sei se o meu sistema é sustentável ou não, para me dar rentabilidade. Mas para isso eu tenho que ter informação. Para ter informação e tomar decisão, não é isso? E nós temos uma solução para isso. Nossos parceiros, a turma que tem aí feito a coisa certa, a gente tem tido um resultado positivo muito bom do ponto de vista de rentabilidade econômica. E para a gente encerrar, para a gente finalizar, a gente tem essas informações, né, que a gente tem que estar muito claro para a gente. Planejamento. Faça um planejamento. A gente faz todo um trabalho de planejamento, porque o planejamento nada mais é do que você antever um número. Não é esperar lá no final e falar assim, poxa, deu errado. E agora? E agora tem que assumir o prejuízo. Então, um planejamento que a gente leva a uma simulação de todas as, ou das melhores situações, né? Todas é impossível, mas das melhores situações possíveis para serem realizadas. E quando a gente realiza aquela situação, fala, legal, deu certo, foi muito bom, podemos entrar nela que vai dar certo. Né? É uma análise antevendo o número, traçar metas de objetivo. O objetivo maior é ganhar dinheiro, não tem como discutir isso daí. Eficiência zootécnica, porque sem eficiência zootécnica a gente não consegue ter uma eficiência de produção. A gente precisa ganhar o desempenho do animal, preocupar em desempenho do animal, do custo mais baixo possível. Intensificar, aumentar a lotação, e confinamento ajuda muito nesse contexto dentro da propriedade, e eficiência econômica. Não tem como dissociar disso. Tá? É a única maneira que a gente tem para ser eficiente e poder ganhar dinheiro. Então, eu agradeço muito a atenção de todos aí. Vamos pensar, vamos planejar, vamos fazer a coisa certa. Deus nos abençoe sempre e vamos trabalhar. Então, essa é a nossa ideia, né, de poder apresentar resultados e que a gente possa ter o nosso parceiro junto conosco sempre sendo eficiente em ganhar dinheiro.